Sim, o Edu pode falar um pouco mais. Porque, por exemplo, Edu, hoje você estava lá no Palmeiras. Claro. O Matos ali, ele tentou falar o seguinte: vocês podem ver aqui, o ambiente agora é ótimo. Eu não sei se você teve essa sensação. Vamos contar rapidamente. Talvez, contando os fatos, cada um tome um partido e se isso tem que acontecer mesmo, ou mude ali de local. Vamos lembrar aqui que o Felipe Melo foi contratado em janeiro e a gente falava aqui mesmo, me perguntaram, e aí, a primeira semana do Felipe, ele é o pitbull, como é que ele chegou? Ele chegou dando aquela entrevista forte e o elenco até achou graça, brincou com ele. Ele, na primeira semana, no primeiro mês, foi um cara que trabalhou. Então, o elenco agora, no final, que teve esse desgaste. Mas ele estava trabalhando, ele não teve... Só que o que acontece é que nós temos que lembrar alguns episódios. Primeiro, ele vem sendo comandado pelo Eduardo Batista. O ano passado, o Felipe Melo foi oferecido ao Palmeiras. O técnico era o Cuca. E o Cuca disse, não, eu não quero trabalhar com o Felipe Melo. Importante. Aí tem o lado do Eduardo Batista, que veio, era um técnico ali buscando seu espaço também, assim como os jogadores estavam ali tentando levar o Palmeiras para algo melhor. Naquele momento, o Felipe era titular. O Cuca assume, o Felipe começa a perder espaço taticamente, e tem a dinâmica da tática, e a gente já falou muito disso. Tem sim a questão tática. Felipe Melo não se enquadrava no que o Cuca estava pensando. Tanto é que o Palmeiras vai e contrata Bruno Henrique, que, na opinião do Cuca, seria o volante para ele jogar e colocar ali o Felipe Melo numa outra condição. Só que, durante a passagem do Cuca, nessa relação, que durou pouco tempo, acho que de 2 meses, 2 meses e meio, a gente pode até buscar isso, mas... Primeira imagem que o Cuca tem, já veio com aquela situação de, ano passado, vamos ver como é que ele vai ser. A briga dele com o Omar Feitosa pesou e muito, porque começa ali, se vocês pegarem a imagem, o Cuca tá chamando os dois pro vestiário. Porque você sai do ambiente público pro privado. No treino, né? Na discussão do treino, que foi ali no rachão. Não, e quando o Cuca chegou, lembra que o Felipe falou que não estava ansioso para trabalhar com ele? Mas postou aí, ali no Instagram. Então, no mas Twitter. tem isso, Bruno, mas eu acho que é a escolha do jogador. Um seguidor perguntou para ele, tá ansioso para trabalhar com o Cuca, ele respondeu não. Não. Então, e aí o que acontece? O Felipe teve esse caso com o Omar. E o Omar Feitosa, da comissão técnica, tudo. Ali, na minha opinião, os dois erraram, foi uma questão pública, tinha que ser discutido de maneira privada. Sai dali no campo e no vestiário pega fogo. Só que isso começou a incomodar comissão e diretoria. Eles começaram a olhar o Felipe de uma outra maneira. Também não foi a primeira confusão que o Omar Feitosa Também não tem. Isso. Envolveu, né? E vamos lembrar aqui, o que o Jorge falou, eu concordo, e o Cuca sabe disso. Eu não estou falando aqui porque eu acho. Não, o Cuca tem o histórico que é só você olhar. Rafael Marques, Alexandro, Barrios... Até o Dudu. O próprio Dudu, depois ele vira capitão. Só que essa é a maneira do Cuca de trabalhar. Tem o ônus e o bônus. Você contrata um treinador com tudo isso. O Alexandre Matos fala hoje isso na entrevista. Eu sei que o Cuca tem o ônus e tem o bônus. Mais bônus porque é um cara campeão. Sim. Agora, essa relação, na minha opinião, são 2 caras de personalidades fortes. Você tem um cara com uma personalidade muito forte sendo comandado por outro com uma personalidade também forte. O que acontece no vestiário, depois do jogo diante do Cruzeiro? O Felipe Melo cobra o treinador. E isso, a informação que chega pra gente é essa, que ele cobrou o treinador que não gostou do tom. Alguns jogadores também começaram a olhar de maneira diferente. O Felipe depois se desculpa. Olha, me desculpe, não foi o que eu quis. Naquela atitude, se pegou mal ou não pro elenco. Eu quero pedir desculpas pelo que ocorreu. Só que na sexta-feira, o Alexandre Matos vai à casa do Felipe Melo para tentar contornar a situação. Porque ele é gerente de futebol, ele quer tentar levar os dois. E é o que ele tem que fazer mesmo. Claro. Léo, isso ele não tomou partido, ele tentou resolver a questão. Claro. Só que o Cuca passou para a diretoria o seguinte, eu não quero mais, o desgaste está muito grande, ele aqui no CT, então eu acho que eu posso perder o grupo com algumas atitudes que os outros vão olhar. E aí tem esse comunicado, joga, o time ganha e a vida continua. O áudio que vaza foi só para reforçar uma atitude da diretoria. Eu respeito até a opinião da diretoria que hoje publicamente disse, olha, sexta-feira a gente já tinha manifestado o interesse de afastá-lo, pelo menos a informação que eu tenho não estava assim tão segura, a diretoria estava avaliando o caso. Então esse detalhe do áudio, da entrevista aqui ontem,
eu acho que só veio para somar com a gota d'água que foi o vestiário. E aí, claro, teve a questão tática, mas fatores extracampo também levaram. E eu acho que o Felipe está certo em dizer, cara, eu não tive problema, porque ele vai para outra equipe e não pode chegar. Já imaginou o Flamengo contrata o Felipe Melo? O Atlético Mineiro, o Cruzeiro? Quem será o próximo, né? Chegou, como é que ele vai... Então o treinador precisa saber disso. Mas acho que os outros clubes agora também vão pensar mais. E o futebol é assim... Vestiário é muito ligado. Um vestiário é ligado com o outro. Então já Edu, sabe. mas em relação ao elenco, relacionamento do Felipe com os companheiros, só estoura no Mineirão. Então, e aí... Porque todos os antecedentes são em relação à Só que teve também um episódio que o elenco não gostou muito, que foi da questão do Roger Guedes. Naquele trote, o Felipe foi o mais eufórico, assim, só que ali todos estavam eufóricos. O Palmeiras começou com uma linha um pouco mais roots, mais forte, que era de trote, aí depois o Matos vetou isso. Aí, para muita gente, ele discutiu. Só que aí tem uma viagem, nós fizemos um jogo na Libertadores, Montevidéu. Estávamos lá e aí o Felipe Melo discute com o Roger Guedes. Também de novo na frente das câmeras. Isso pegou mal. Sim. Porque você está vendo, a gente sabe que a câmera está lá. Então é complicado. Então, isso não tinha nem Cuca ainda. Então, na hora... Ainda era o Eduardo Batista. Ainda era o Eduardo Batista. Então... Tudo isso, claro, a diretoria... E o Felipe já foi... O próprio Matos confirma que ele tinha sido multado. Só que essa questão do Felipe... ele, quando em campo, ele jogou... Ele deu uma resposta para a diretoria que a diretoria queria. Sim. Que era um cara para chamar, a própria torcida gostou muito dele. Então, é uma relação que eu acho que agora... O melhor para os dois é cada um para o seu lado. Não tem como. E já está definido que o Felipe treina separado do elenco principal até que chegue uma proposta. Não chegou nenhuma proposta para o Palmeiras. Pode ser que o jogador tenha sido procurado, mas ele vai ter que levar para o Palmeiras agora.